ter na vida, que é de ser feminino. Muito homem que deveria ser homem com H está exercendo o papel de mais afeminado e virou essa inversão, né? Total. E é disso que a gente está falando. E daí quando entra numa família, né, acontece o que você estava falando. Aí acontece a fragilidade, principalmente emocional, dos dois. Porque aí um vai ter que ceder demais, o outro não vai abrir mão do seu papel, por exemplo, e as brigas começam. Por que não dá certo na questão familiar? Porque um tá querendo exercer o papel do outro, ou os dois estão querendo exercer o mesmo papel. Não vai funcionar, até porque, como você falou, casamento é uma empresa. Não existe fazer uma empresa onde 10 pessoas estejam fazendo a mesma função. Vou falar porque alguém pode pensar assim, já continua. Só frisar isso também quando fala assim, casamento é empresa. Então você está diminuindo, então você está falando que isso é um negócio, é não sei o que, não. Entende? É só um exemplo. Na empresa você não tem o cara que começou a empresa, você não tem o chefe, você não tem o executivo, você não tem o pessoal lá da equipe de vendas, você não tem o pessoal lá da equipe do suporte, você não tem ali toda uma hierarquia de uma empresa. Então, volta lá no início que eu comecei a falar. Se isso não tiver, esses pilares não estiverem em harmonia, alinhados e caminhando na mesma direção, no mesmo propósito, em prol do objetivo final, central, algo vai faltar, vai se quebrar. E é isso que a gente está tentando levantar no exemplo que um casamento é uma empresa, que se for mal administrado, se for mal governado, se as pessoas que estão dentro dele não estão assumindo o seu verdadeiro papel e a sua essência, vai ruir. Só pode continuar, só para deixar isso claro, né, para alguém não confundir as bolas. Exatamente, então vai haver, infelizmente, principalmente nos dias atuais, não estou falando 100%, claro, vai haver essa inversão de valores, inversão de papéis também que a gente falou, ou os dois querendo exercer um mesmo papel que também não vai dar certo, vai ser uma disputa de poder. O que acontece com isso? Com isso, as famílias sairão perdendo. Muitas vezes com filhos. E os filhos, vendo essa fragilidade, eles vão, infelizmente, tomar partido de pai ou de mães. E isso vai acabar trazendo problemas futuros para as próximas gerações. Então, o que acontece? É bem engraçado quando você falou, o casamento se compara a uma empresa. Bem, isso devido a um ciclo, né? Exatamente. Daí o filho já se cria desse jeito, daí ele vai fazer uma outra família daquela forma e vira um ciclo. E exatamente. Não dá. Tem que recuperar essa essência e voltar. Porque assim, a gente não tá falando aqui que, então é certo ter só a família tradicional. Não tô falando de certo e errado, que a gente só tá levantando um ponto. Exatamente. Então, eu não acho que a mulher tem que ficar em casa. Não tô dizendo isso, que tem que voltar aos séculos passados, onde a mulher tem que ser submissa e passar por tudo aquilo. Não tô dizendo isso. Mas a questão é que, assim, ela pode trabalhar fora, ela pode estudar, ela pode exercer cargos poderosíssimos, maiores ou melhores que o seu esposo. Mas, assim, tem que haver o equilíbrio. Não perca a essência. Isso, porque é difícil e é muito fácil de mulher. Muito fácil se perder, porque até eu tava vendo essa semana na questão assim que as mulheres se sentem muito sobrecarregadas, porque hoje em dia elas são sobrecarregadas, mas na verdade assim, foi uma escolha, né? As mulheres escolheram estudar, trabalhar fora, ter filhos, marido, casa e mais um monte de coisa. Então, assim, é muita coisa para uma pessoa só. Então, a gente tem que contar que quando você assume inúmeras funções, num curto tempo, alguma coisa não vai sair bem feita. Não vai ser bem feito. E esse negócio de tipo direitos iguais, que é nessa
Se o movimento feminista, direitos iguais, não tem como comparar. Como que você vai comparar direitos iguais de uma mulher com um homem? Esses dias até a gente estava conversando sobre isso, né? Eu tenho um Lavacar e eu fui buscar o carro de um cliente meu, é meu amigo também. E ele trabalha numa empresa onde ele é saqueiro. Aí a gente levantou esse papo e a gente começou a conversar, já que as mulheres querem direitos iguais, então botar ela lá para puxar saco o dia inteiro nas costas. Vai aguentar? Consegue? Então assim, é umas coisas assim meio... não tem cabimento. Não tem cabimento. Se você parar para analisar, não foi feito para ser assim. Então aí o que o pessoal quer ser radical? Nem nada contra radical, às vezes precisa ser radical em alguma coisa, com inteligência, com sabedoria, para você mudar aquilo. Mas quer virar aquele radicalismo louco e achar que dá para fazer tudo e tal, mas não vai entender como que funciona, não vai estudar lá atrás como que funcionava, a antropologia da coisa. Por exemplo, há milênios atrás a coisa não funcionava assim, daí agora vai querer inverter isso. Muitas coisas, tudo bem, mas tem coisas que não mudam e não tem por que mudar, não adianta. Então não adianta você querer dar de frente, bater de frente com aquilo, você pode até fazer, todo mundo é livre, mas não vai funcionar. Na essência daquilo, não é assim que funciona. Por isso que não vai funcionar, vai dar só aquela coisa, dar murro em ponta de faca. Não vai funcionar. Então é isso que a gente está levantando aqui. E se você... E por que é um ponto que a gente está trabalhando aqui desse lado de masculino e feminino? Porque se você não entender o seu verdadeiro papel, sua verdadeira essência dentro de um relacionamento, vira uma tragédia. Um caos. Vira um caos. Quando a gente fala que a empresa vai ruir, o casamento vai falir ou vice-versa, as pessoas podem pensar assim, mas hoje em dia existem famílias feitas só de mãe e filhos, pai e filhos, ou dois pais e filhos, duas mães e filhos, enfim. Não estamos aqui para falar de gênero, nada, mas é difícil porque a busca por ter uma família é a busca maior. Só que quando você quer uma família, você tem que encontrar esse equilíbrio. E a maioria das pessoas querem uma família, mas não querem exercer o seu papel dentro dessa família. O que acontece? Nisso que você está falando, de ruir e falir, a família começa já fragilizada, porque provavelmente você já traz algum antecedente da sua família falida ou fragilizada, e você leva isso para um relacionamento futuro. Se for entrar nos bloqueios, nós vamos até... Exatamente. Vai dar umas 3 horas. Então, o que acontece? É bem isso que acontece. É muita coisa, na verdade é muita coisa, mas assim, para fechar essa parte de família, de empresa, de falir... masculino e feminino, da essência, cada um no seu papel. Exercer o seu papel, cada um tendo o seu papel dentro da família e revendo. Eu acho que assim, você olhar e falar assim, poxa, mas eu como mulher, dentro da minha família, não é nem dentro de casa, dentro da minha família, será que eu não estou deixando a desejar? O homem da mesma forma. Será que eu não estou deixando a desejar? Será que eu não estou pensando só na minha empresa? Será que eu não estou pensando só nos amigos? Só no meu individualismo? Só no celular hoje em dia, redes sociais. Então, assim, se cada um exercesse o seu papel como tem que ser, não que tenha jeito certo, mas assim, cada um no seu papel, sem ser obrigado a fazer nada. Porque é isso que acontece, eles acabam, infelizmente, não só eles, mas qualquer situação de casamento, sempre tem um que vai mandar mais e o outro vai ter que obedecer. Você falou no exemplo do homem que trabalha num serviço mais pesado, mas também existem as mulheres que exercem um cargo bem importante, que tem poder, realmente que tem poder. Mulheres influentes, que têm dinheiro, que têm poder, que elas têm tudo que um homem gostaria de ter, elas têm. Muitas conquistam isso, um cargo máximo dentro de uma empresa, um cargo assim, teto máximo, vamos falar.
Mas aí você conversa com ela fala assim, eu não sei o que acontece porque o meu casamento não deu certo, por exemplo, ou não sou casada e os homens se afastam de mim. Mas ela tá exercendo um papel de poder e ela é tão autoritária que ela não tá vendo que ela tá levando da profissão dela, ela tá levando pra Só dentro para colaborar, de casa. lembra eu dei exemplo de 4 pilares, vamos seguir aqui nesse exemplo. Lembra dos 4 pilares que eu falei? Se não tiver os 4 firme, fundamentado, um quebrado, o que acontece? É nesse papo aí que a Bruna está falando. Né? Exatamente. Então ela acaba levando para dentro da sua casa essa parte. Esse lado profissional, Sim. que é só uma área da vida, só uma parte da vida, né? Ela leva para a vida dela, pro ser dela. Sim, porque ela não vive a sua essência feminina. Se você perguntar para ela quem é você, ela vai dizer, eu sou a fulana que eu exerço X cargo. Ela não vai falar quem ela realmente é, porque ela não vive isso. Então o que acontece? A mulher nesse caso, eu sou independente, eu sou sozinha, eu pago minhas contas, ninguém manda em mim. Mas daí ela quer uma família, ela quer um marido, ela quer filhos e ela quer uma casa. E não sabe por que não tá dando certo. Pois é, daí não sabe por que tá dando certo e também não tá parando pra se observar. E forçadamente até começa um relacionamento. Você pode ver que daí fica puxando, né? Não tem alguma coisa que puxa? Sim. Que fica falando, pois é, mas você já tá com, por exemplo, você já tá com 30 anos, mas você ainda não é casada. Mas você tem sonho de ter filhos. E o que acontece? Daí você começa a jogar culpa lá na sorte, no não sei o que, e no fim não, é só a vida te chamando para você viver a sua essência. Só isso. Exercer a sua função conforme a sua natureza. Entende? É simples, Doido, né? É bem simples e bem básico, porque infelizmente a parte mais difícil já está sendo feita pelas mulheres hoje em dia. Que elas querem tudo o que elas não tinham, independência, que ninguém mande, que ninguém fale nada, eu me mando, eu faço e aconteço. Mas elas ainda querem uma família. Elas ainda querem filhos, maridos, casas e tudo isso que elas conquistaram a mais. Então, assim, é muita conquista, é muita função, tá sobrecarregando. Quando você tem uma empresa e você sobrecarrega um funcionário com várias funções, ou ele vai pedir a conta, ou você vai ter que demiti-lo. Não vai produzir. Porque ele não vai produzir não vai o suficiente. entregar o resultado. Exatamente, e você tá fazendo uma expectativa. Então eu acho que nesse ponto é bem ideal a gente comparar com uma empresa. É um funcionário que está com 10 funções ali e ele não está conseguindo. Mas na empresa ou você vai demiti-lo ou você vai ter que contratar mais. Você vai ter que fazer alguma coisa. E por que na vida a gente não faz nada? Na vida você culpa os outros. Exato. E por que